Fala galera, hoje um assunto recorrente que eu sempre discuto e sempre observo as pessoas manipularem, manusearem o Photoshop, né, manipular os objetos dentro do Photoshop e encontrar certa dificuldade às vezes em encontrar os elementos, as camadas com o mouse diretamente no arquivo, né, conseguir mover esses elementos ou mesmo transformá-los. Um padrão do Photoshop que hoje em dia, no começo, era até legal, né, que isso tivesse habilitado, mas que hoje eu já vejo como uma desvantagem, é a opção Auto Select está habilitada por padrão no Photoshop. Hoje eu já trabalho sempre com o Auto Select desabilitado e vocês vão entender o porquê. O Auto Select permite que que o Photoshop interprete o clique do mouse e vá buscar na camada, na lista de camadas do seu Photoshop, aquela camada relativa, né, relativa àquele clique. Então, por exemplo, eu cliquei em Fortal, ele buscou ali Fortal e a partir do momento que eu arrasto, eu vou estar com aquele objeto sob o meu mouse, né? O Club, por exemplo, eu dei um clique. Ele já procurou lá o Club, você já vê que ele já alternou a camada e agora eu posso arrastar. Clicando sobre a palavra Club, né, para outro local. Vôlei, por exemplo, cliquei em vôlei, já alternou para vôlei e eu arrasto a palavra vôlei. Bacana, bacana, fácil, mais fácil. Só que em alguns casos, como por exemplo na utilização de filtros e sobreposições complexas ou um projeto com diversos elementos, eu vou ter uma certa dificuldade em trabalhar com os elementos que estão por sobre os outros, né? Então, para facilitar esse trabalho, a gente desabilita o Auto Select e vai trabalhar com um atalho que é o Alt, botão direito do mouse, para fazer as seleções a partir de então. Vamos primeiro problematizar, certo? Com o Auto Select habilitado, veja só, se eu quiser selecionar a foto que está sob o filtro azul, eu não consigo, eu só vou conseguir selecionar por baixo se eu afastar o filtro azul, clicar na foto de baixo e mexer nela, certo? O filtro azul sobre ela primeiro tem que ser movido, né, sobre aquela imagem. Com o Auto Select desabilitado e clicando nessa camada de baixo, eu consigo mover a camada de baixo e manter o filtro no mesmo lugar. Até às vezes para fazer algum comparativo, né, entre um antes e o depois, por exemplo. Então eu consigo mover a camada de baixo, você vê que o meu clique não interfere mais, não vai mais buscar qual a camada que eu estou clicando, né? O Photoshop não interpreta mais esse clique como uma seleção, ele realmente interpreta esse clique só como um movimento da camada selecionada e não vai buscar auto-selecionar outra camada que esteja uma camada lógica, mais óbvia, digamos assim, certo? Então, é para isso para isso que você desabilita a função Auto Select, para exatamente poder controlar melhor o que é que você está movimentando, sem que a camada superior, ou a camada superior àquela que você quer mover, interfira nisso. Até mesmo o Ctrl T, que é para você fazer a transformação, né? Ampliar, reduzir os elementos, eles também vão ser aplicados naquela camada selecionada naquele ponto. E aí você me pergunta, Felipe, então, agora fazendo uma analogia ao antigo método de trabalho, como agora que eu seleciono Fortal, já que, por exemplo, clicando sobre essas palavras, eu não mexo mais nas letras, e sim no que está selecionado aqui nas camadas laterais. Como facilitar o fluxo de trabalho com o Auto Select desabilitado? Você vai ter que passar a utilizar o Alt do teclado, né? O botão Alt do teclado, segurando o botão Alt e clicando com o botão direito do mouse, você vai conseguir selecionar os elementos como se o Auto Select estivesse habilitado, certo? Como se o Auto Select estivesse habilitado. Então você com o botão direito, com Alt pressionado como estou agora, clicando com o botão direito do mouse sobre os elementos, você vai ver que eles estão sendo alternados ali na barra lateral de camadas, certo? Na caixa de camadas do Photoshop. Soltei o Alt, passei a não contar mais com essa opção. Estou clicando sobre a tela e nada acontece. Segurei o Alt, cliquei com o botão direito, ele está indo buscar essas camadas automaticamente. Alt, botão direito do mouse nos elementos. Tá legal? E assim, de novo, cliquei lá em Club, selecionei Club, solto o Alt e arrasto com o botão esquerdo do mouse. Volta a funcionar. Mesmo com o mouse distante, olha só, eu consigo manipular aquela camada como se o meu mouse estivesse sobre ela, mesmo sem que ele esteja. Tá legal? Essa é a dica de hoje, vou ficando por aqui, sobre Photoshop no caso. A gente se encontra logo mais. Até lá. Tchau, tchau.